Estamos aqui em Altamira, na orla da Universidade Federal do Pará, e aqui atrás nós estamos vendo o Rio Xingu. Estamos com o professor José Antônio Herrera, que é doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas e é professor do curso de Geografia aqui da UFPA de Altamira. Professor Herrera, quero lhe agradecer pelo privilégio de poder conversar um pouco sobre os desafios para o desenvolvimento dessa região, a região do Xingu. E eu queria iniciar lhe perguntando de uma forma muito direta. O senhor tem trabalhado com pesquisas sobre os impactos de Belo Monte no desenvolvimento dessa região. De acordo com as suas pesquisas, quais são os principais impactos de Belo Monte, da obra da usina hidrelétrica Belo Monte, na região de Altamira e na região do Xingu? Bom, eu que agradeço, Eduardo, pela oportunidade. Sem dúvida alguma, o momento é histórico para a região do Xingu. Nós estamos falando de uma política governamental de grandes projetos, a qual traz externalidades positivas e negativas. Quando fala dos impactos, a tendência é tratarmos apenas daquilo que foi negativo no ocorrido neste processo. Não, nós temos primeiramente, eu gostaria de dizer, há efeitos positivos, há uma dinamização da economia, há uma mudança no sentido da receptividade, da infraestrutura, da logística instalada nesta região, que faz parte, acompanha o processo de implantação de grandes projetos como esse. Então, sem dúvida alguma, nós temos externalidades positivas, nós temos ganhos na estrutura dos municípios diretamente afetados. Agora, óbvio que com um mega empreendimento como esse, tu tem comunidades, tu tem situações que elas são levadas a alguns prejuízos. E o que nós percebemos com a nossa estrutura de pesquisa é violência, saúde, problema na habitação e, por que não falar, da desestruturação da organização do espaço. As famílias elas estão perdendo a identidade ou reformulando a sua forma de agir em função. Veja, nós temos o lado rural, as famílias que são remanejadas nas comunidades ribeirinhas, colocadas em lugares, em locais que se distanciam da sua prática cotidiana, que é o rio, e são inseridas numa lógica da periferia urbana de Altamira. As que estão no centro da cidade, que havia um elo, havia uma rede de parentesco, de comunicação e de serviços instalados, como por exemplo no Baixão do Tufi, Olaria. São condições subnormais? São, mas existe uma característica histórica e estrutural dada que quando você realoca essas famílias para a periferia de Altamira, elas ficam num primeiro momento desorientadas. Então a gente tem percebido muito que essa reorganização, esse reordenamento, tem gerado problemas tanto no acesso à saúde, à informação. Imagina uma família que não custeava sua energia e de repente é levada a pagar. Uma família que momentaneamente esteve empregada em Belo Monte e tem, no momento de desmobilização, sai e fica fora do seu leito do rio, da sua prática e também não com a profissão momentaneamente gerada. Então nós estamos conseguindo registrar esses problemas ocasionados com o empreendimento de Belo Monte. Bom, os estudos que falam um pouco sobre os impactos de Belo Monte falam que Altamira, por exemplo, recebeu aproximadamente 100 mil pessoas nessa fase de construção da usina. É um movimento demográfico extremamente expressivo. Agora nós estamos observando o início da operação da usina, o início do alagamento aqui do lago e a desmobilização da obra de Belo Monte. Como é que isso tem impactado o meio urbano local, a questão das pessoas que trabalhavam antes na usina, estão ficando em Altamira, estão retornando aos seus estados e municípios de origem? Quais são os impactos do final da obra de Belo Monte? Primeiro, assim, nós estamos num momento de desmobilização, mas ela persiste até 2019, Mas esse momento de baixa, ele é significativo. Tu tem um movimento de refluxo, aqueles que retornam para suas origens, o movimento de continuar novos processos, como já foi dado o start, recentemente parou, mas a questão de Tapajós, mas tu tem aqueles que ficam, que criam laços e que não necessariamente são absorvidos pela estrutura de emprego, de comércio e sistema educacional. Então tu tem 3 movimentos e os 3 impactam, porque você movimentou a economia do urbano, da sede, propriamente dita, e de repente você sai. Nós temos hoje alguns empresários relatando a dificuldade que tem, inclusive setores com 70% na diminuição da sua folha, da sua movimentação. Então, sem dúvida alguma, é um impacto. Aqueles que ficam, que não conseguem se empregar,
e aí tem um lastro imediato, a correlação direta com o aumento da violência, e você tem um aumento de problemas sociais, por exemplo, moradores de rua. Existia, sempre existiu, mas o número e a condição aumenta significativamente no momento de desmobilização. Atendimento hospitalar também é um outro momento que você percebe. Você tinha até um determinado momento um convênio entre a construtora, o consórcio e os hospitais. No momento de desmobilização, ela deixa de ter esse atendimento, mas as pessoas flutuantes ainda estão em torno de Altamira, e esse é um momento delicado para Altamira. Como estudioso dessa região, na tua vivência cotidiana, quais seriam as principais atividades econômicas que podem ser mais bem estimuladas, as potencialidades econômicas dessa região aqui do Xingu? Bom, historicamente, né, a gênese é agropecuária. Então, muito embora Belo Monte tenha dado o salto, se nós prestarmos atenção na série, isso se manteve essa produção agropecuária, inclusive intensificou. O que eu preciso colocar é o seguinte: eu acho que é uma questão do investimento na infraestrutura e na melhoria, verticalização da produção. Nós temos carros-chefes aqui na região que eles precisam. Recentemente nós tivemos a semana Festival do Cacau para discutir, né, os especialistas trabalhando como é que se potencializa isso. Então a agropecuária ela é o forte dessa região. Tem agora a expectativa da mineradora, né, se instalando com o sequeiro do rio. Você tem a atração do minério, mas para mim ainda é uma incógnita. Então, eu acho que nós deveríamos apostar, dar continuidade às cadeias produtivas que já existiam, que historicamente movimentaram isso aqui. Altamira ela tem uma vida própria, independente, e a região como um todo, independente de Belo Monte. Potencializou esse inchaço, isso reduz um pouco, mas se você perceber, os números do setor agropecuário dessa região sempre vem melhorando. Eu acho que é o caminho a ser seguido, é o potencial dessa região. Para finalizar, última pergunta. Aproveitando que você é um pesquisador renomado aqui na região, você está aqui na Universidade Federal do Pará, e boa parte do que você está nos relatando é fruto de pesquisas que você vem coordenando e conduzindo aqui na região. Qual é a importância, na tua opinião, de uma universidade federal como a UFPA aqui nessa região, e qual é a importância de uma futura universidade federal da região transamazônica aqui nessa região? Então, sem dúvida, ter uma universidade com autonomia dentro do território transamazônico do Xingu é fantástico. Eu tenho até a certeza que de 5 a 10 anos, para mim, seria o prazo ideal. Existem movimentações políticas, acadêmicas, para que isso aconteça mais cedo. Eu concordo com a existência dela, é necessário, porque nós atendemos aqui uma região muito extensa, nós atendemos Gurupá, atendemos placas com alunos, e não temos ainda a infraestrutura como tem o campus do Guamá. Então essa autonomia ela é necessária. Agora eu penso que é precisa uma estruturação, um fortalecimento do quadro de técnicos, servidores, professores, incentivos no sentido de fazer funcionar. Então no momento que nós tivermos isso, eu penso que é hora de nós termos a Universidade da Transamazônica de Xingu, que para mim é um caminho de médio prazo. Há uma discordância entre nós mesmos, professores do campus. Não, tem que ser logo, tem que ser daqui a pouco. Eu jogo com o meio termo. Acho que em torno de 5 a 8 anos é o momento que, para mim, a Universidade do Xingu ela seria bem-vinda. Eu penso que já ganhou corpo. Hoje nós temos um mestrado em Altamira. Penso que para chegar nós teríamos que ter um mestrado específico, como é o da Biodiversidade, mas teríamos que ter um interdisciplinar que absorveria o maior número de egressos do campus daqui e dos núcleos que estão no entorno de Altamira. Então é um caminho que não demora, chega, mas para mim precisa ser bem estruturado para não ter os problemas que nós encontramos em outros lugares. Bom, conversamos aqui na orla da UFPA de Altamira, aqui atrás o Rio Xingu. Cabe destacar que essa área que nós estamos gravando deverá ser alagada com barramento. Futuramente essa área estará submersa. E eu quero agradecer a você, professor Herrera, pela gentileza que nos recebeu aqui, que tem nos recebido aqui em Altamira, e que você possa realmente continuar fazendo a diferença com os projetos de pesquisa que você vem coordenando e desenvolvendo nessa região. Bom, eu que agradeço. Sem dúvida alguma, o status dos professores em Altamira hoje, são mais de 100 pesquisadores, mais de 40 doutores, têm feito esforço, né, buscando financiamento atrativo para
sem dúvida alguma, alavancar o conhecimento nessa região. Não é um esforço muito simples, muito fácil, mas nós contamos com as parcerias e o apoio para acontecer. E eu agradeço a oportunidade, sem dúvida alguma. Obrigado, professor.